Olá, bom dia para você. A proibição da entrada de crianças e adolescentes em qualquer evento em que haja o livre fornecimento de bebidas alcoólicas foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A proposta original mencionava a proibição de menores de idade apenas nos bailes funks, mas o relator ampliou a aplicação da lei para todos os eventos onde haja fornecimento livre de bebidas alcoólicas, ocasiões conhecidas como open bar. Ainda que a lei já proíba há muitas décadas o fornecimento de bebidas a menores de idade, o desenvolvimento da vida urbana brasileira tem tomado frequentemente formas danosas que escapam às tipificações tradicionais. Eu confesso que quando eu vi assim que baile funk, incomodava, aquilo não me caía bem no ouvido, né? Como se fosse só lá que usam bebida e poderiam as crianças ou adolescentes com idade, digamos, inadequada, estarem bebendo. Vossa Excelência, uma sensibilidade enorme, diz que em todo e qualquer evento, criança não pode beber bebida de álcool. Caso a norma seja desobedecida, haverá multa e até mesmo o fechamento dos estabelecimentos em caso de reincidência. A gente sabe do mal que a bebida alcoólica faz, né? Então, destrói famílias e precisa ser regulada. Nessa casa a gente precisa regular como o cigarro foi regulado. A gente tem que começar a colocar nos rótulos da cerveja isso. A gente tem que começar a diminuir propaganda, linkar propaganda de futebol, que é a paixão nacional, com bebida, porque isso passa uma mensagem subliminar totalmente equivocada, isso estimula o consumo, né? E é a porta de entrada para outras drogas. O projeto foi uma sugestão da CPI dos maus tratos contra crianças e adolescentes. E agora segue para a Comissão de Educação e depois para a de Constituição e Justiça. Eu acho ideal. Comecei a beber aos 16, mas não tinha maturidade para entender o quanto prejudica. A gente tem pesquisas científicas comprovando o efeito do álcool no corpo, né, no ser humano, no organismo. E, sem dúvidas, isso causa dependência. Então, se causa num adulto, quiçá num menor, né? Poderia ter exceções, onde os pais pudessem autorizar, né, reconhecer a maturidade para que ele saiba quando tomar, em que condições tomar e ter, tipo, na identidade, em algum lugar, alguma informação, um documento que ele possa ter acesso à bebida alcoólica, sim, em determinadas situações. Nós temos visto, né, acontecimentos que, por conta de um excesso de bebida, naqueles ambientes, terminam em tragédias, em confusões. Senadores querem punir com prisão a prática de stalking, que é a perseguição obsessiva pela internet ou fisicamente. 2 projetos sobre o tema aguardam a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Stalker é você entrar no perfil de outra pessoa e tentar saber um pouco mais sobre ela e procurar o que ela fez na noite anterior. Rapaz, já fiz algumas vezes já, mas só algumas vezes. Todo dia! Eu adoro stalkear. Nas redes sociais, stalkear virou gíria para quando a pessoa gosta de dar aquela espiada em outros perfis. Mas cuidado, isso pode ser algo grave se essa prática se tornar obsessiva e causar medo na vítima. O termo vai muito além do universo cibernético e serve para definir um perseguidor insistente. Brenda sofreu uma perseguição física há 3 anos, quando estudava na Universidade Federal do Amazonas. Nessa época, fez amizade com um colega de outra universidade, quando cursaram uma disciplina em comum. No começo, aquela colegagem mesmo, conversar assuntos banais do dia a dia e tudo mais. Aí ele descobriu que a gente morava próximo do outro. Aí teve um dia que eu estava indo para casa, ele perguntou, você já está indo para casa? Eu vou contigo. Aí foi comigo. Aí ele começou a pegar o mesmo ônibus que eu pegava, perguntou onde eu estudava, ele estudava em outra universidade. Aí ele mudou o trajeto dele para pegar o mesmo ônibus que eu pegava. Aí isso começou a me assustar um pouco, aí eu mudei de ônibus. Aí ele se mudou. Só que como ele tinha colegas onde ele morava, que era perto de mim, ele começou a frequentar o bairro. Aí isso já foi me assustando. Aí um dia ele foi na minha casa, quem atendeu foi meu irmão, perguntando por mim e tudo mais. Aí, a partir disso, eu bloqueei ele em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. No Brasil, a prática de stalking por si só não é crime, mas apenas uma contravenção.
com prisão de 15 dias a 2 meses ou multa. 2 projetos do Senado querem que, nesses casos, a prisão seja obrigatória, sem a possibilidade de conversão em multa e com penas mais altas. Todo crime que nós vimos todo dia nas televisões, que a violência, a morte, ela começa com a perseguição. Então, a perseguição não é um incômodo, não é uma pessoa irritada com a presença do outro, é o contrário. A perseguição é tirar a liberdade da pessoa, desassossegá-la, aterrorizá-la, até chegar no dia que esse encontro acontece, coisas fatídicas, como nós estamos vendo todo dia no país. Hoje você tem diversos casos já denunciados de pessoas que passam a ser vítimas de um assédio constante, programado, reiterado, através principalmente das redes sociais, o que prejudica a sua estabilidade emocional, prejudica a sua atividade profissional. Isso tem que ser combatido, sob pena de você transformar as redes sociais em uma armadilha para pessoas. E a grande questão, no caso da perseguição ou do stalker, é de fato o outro não perceber a necessidade de respeitar limites. E isso não se resolve com o encarceramento. O nosso sistema penal, nós sabemos já que ele é um sistema falho. As pessoas entram ali de uma forma A e saem pior, porque de fato ele não vem conseguindo regenerar as pessoas. Para as vítimas de stalking, Frank recomenda que seja preservado todo o contato feito via digital. Isso inclui mensagens, e-mails e WhatsApp. Comunique a alguém próximo que você está em um cenário de perseguição e procure um advogado especializado em crime digital. Se você não tem condições de contratar procure a Defensoria Pública ou o auxílio de núcleos de prática jurídica. Hoje eu percebo como isso me deixou com medo, assim, meio paranoica. Hoje em dia eu não consigo mais ter aquela tranquilidade. Eu sempre vejo se tem alguém ao meu redor, me observando, fico nervosa. Pessoas quando me mandam mensagens assim, em rede social que eu não conheço, já bloqueio. Então teve um impacto negativo assim, na minha vida. O mais interessante, na verdade, para uma sociedade digital, que é uma realidade nova a todos nós, é que se desenvolva políticas públicas de educação, de conscientização, de orientação sobre o respeito aos limites de privacidade do outro. E vamos conferir agora o que está programado para hoje aqui no Senado. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública sobre a reforma tributária solidária. Foram convidados para o debate entidades sindicais e um representante da Receita Federal. Para as 2 da tarde, está marcada a sessão plenária destinada a discursos e comunicações dos senadores. E às 3 horas, na Subcomissão sobre Mobilidade Urbana, uma audiência pública sobre o uso de patinetes e bicicletas para o deslocamento urbano. Quem se interessa em aprender sobre fatos históricos a partir dos debates travados no Senado não pode perder a exposição montada no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima. São 5 anos do Arquivo S. O Arquivo S é uma parceria entre 2 órgãos do Senado, a Secretaria de Comunicação e o Arquivo, para a produção de reportagens especiais sobre temas históricos, mostrando principalmente a repercussão desses fatos no Parlamento, como foram os debates no plenário e nas comissões, além dos projetos de lei apresentados e votados. As reportagens são publicadas na primeira segunda-feira de cada mês, no Jornal do Senado e no portal Senado Notícias. Os textos foram reunidos em livros e a 4ª edição foi lançada agora, contendo as matérias de 2018, entre as quais o hino nacional, o centenário da Revolução Russa e os 40 anos da lei que instituiu o divórcio no Brasil. O senador Randolfo Rodrigues, que é historiador, compareceu à abertura da exposição e elogiou a qualidade do Arquivo S. Eu adoro quando os jornalistas escrevem sobre a história, porque eles escrevem melhor do que os historiadores. Os historiadores escrevem muitas vezes com os requisitos da exigência da formação na historiografia. Os jornalistas escrevem com a liberdade e a paixão da alma e com o que é mais importante para a história. A história só tem sentido de sê-la. A história só tem sentido se ela for passada para gerações que virão. Randolph também destacou o valor dos documentos contidos no Arquivo do Senado. Não tem, no Brasil, não tem nada mais completo que os arquivos do Senado. É uma viagem ao tempo. Eu te digo para todos vocês, o que ocorreu no Museu Nacional foi uma tragédia. Maior seria se tivesse acontecido aqui. Ainda bem que não ocorrerá, porque eu visitei o Arquivo do Senado e eu vejo os cuidados que lá tem com o material que lá tem.
A Lei Áurea, que alguns imaginavam tinha sido corroída pelo fogo no Museu Nacional, o seu original está aqui. A exposição Arquivo S fica aberta ao público até o dia 28 de junho no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal. Os veículos de comunicação do Senado estão lançando uma campanha contra as fake news. A intenção é conscientizar cada cidadão da importância de não divulgar notícias falsas. Notícia falsa se combate com boa informação. Esse é o slogan da campanha que os veículos da Secretaria de Comunicação do Senado estão lançando. TV, rádio, portal e jornal começaram a divulgar peças de combate às chamadas fake news. O objetivo da campanha é lembrar à sociedade que ela tem uma parceria nos meios oficiais do Senado, que, na dúvida sobre uma notícia, sobre o que acontece no parlamento, ela pode contar com a informação isenta, precisa, direto da fonte, que a gente provê em todos os nossos veículos de comunicação. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a casa colabora na guerra contra as notícias falsas, fazendo uma cobertura jornalística completa e imparcial e com outras informações de utilidade pública. Mas a facilidade da internet ainda leva muita gente a compartilhar imediatamente uma informação que considerou interessante sem saber se aquilo que está divulgando é verdade ou mentira. Às vezes inconsciente, achando que ela era verdade, recebida através de e-mail eletrônico e dessas redes sociais. Às vezes você posta no grupo de colegas, depois o colega te dá um alerta que aquilo é um fake news, que aquilo não é verdade. Depois eu fui tentar procurar os fatos para ver se era verdadeira, né? Eu já tomo mais cuidado com isso. Eu evito, né, compartilhar, mas infelizmente eu já compartilhei. Eu já tenho uma doutrina de sempre ler a manchete da notícia, dar uma lida a todo, avaliar e investigar. A campanha ensina a reconhecer uma notícia falsa, chama o cidadão para a responsabilidade de cada um sobre esse tema e apresenta os veículos do Senado como fontes oficiais, fontes de informação confiável e segura sobre o Congresso. Como reconhecer uma notícia falsa? Veja se os títulos apelam para o exagero e abusam de recursos visuais, como negrito, letra maiúscula e pontos de exclamação. Preste atenção no texto. Geralmente, notícias falsas têm erros de ortografia, concordância ou lógica. Fique atento se a mensagem estimula o compartilhamento rápido, sem pensar. Pesquise se a notícia foi divulgada em outro veículo de comunicação. Além disso, veja se o texto possui uma fonte ou referência confiável. Veja quem é o autor. Pesquise se a pessoa realmente existe. Se você chegar à conclusão de que é boato, não compartilhe. Em todo o trabalho de combate à fake news, a conscientização é um passo essencial. Mas ela tem que começar na escola. E ela também tem que atingir, de alguma forma, a população adulta. Boa parte de quem espalha uma fake news não são os mais jovens, são os mais velhos. Existem grupos de pessoas que consideram que elas têm o direito de disseminar uma informação falsa e que isso, na verdade, é liberdade de expressão. Então, assim, tem que ficar claro que isso não é liberdade de expressão. Quando você usa a liberdade de expressão para fazer uma mentira, para prejudicar alguém, isso é um crime. Você pode dizer o que você quiser, mas você vai ser responsabilizado pelo que você diz. O senador Eumano Ferrer é o entrevistado de hoje do Senado Notícias. Ele fala sobre 2 projetos de sua autoria que visam reduzir as mortes por acidente de trânsito. Um dos projetos prevê a realização de testes de colisão nos veículos. Olá! Obrigatoriedade de testes de colisão e sistema de controle de estabilidade eletrônico para todos os veículos novos são temas de projetos apresentados pelo senador Eumano Ferrer, nosso convidado. Ele é do Podemos do Piauí. Seja bem-vindo, senador. Agradeço a atenção e estamos aqui para a gente conversar sobre esse problema de segurança do trânsito. Senador, o Brasil é o 5º país em número de acidentes no trânsito, né? Perde para a Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Vários fatores concorrem para que tenhamos um indicador tão ruim na área, né? Quais o senhor considera os mais graves hoje? Antes de falarmos nessa questão, gostaria de relembrar a todos que no Brasil morre por ano em acidentes de trânsito 42 mil pessoas. Acidentes de trânsito. Causas. Problema no próprio veículo, não é? Problemas do condutor do veículo e as condições das estradas, por um lado.
Enquanto isso, infelizmente, a legislação ainda não estabeleceu determinadas obrigatoriedades, como no passado, a obrigatoriedade em 97 do uso do cinto. Que ainda é considerado o item mais importante de segurança num veículo, né, senador? Exatamente, o cinto de segurança. Depois veio o airbag, veio o freio ABS, né, que é freio ABS. E nós apresentamos, dentro desse contexto de segurança do trânsito, aliás, quando eu fui prefeito de Teresina, o primeiro programa da Organização Mundial de Saúde no mundo foi segurança no trânsito. Eu era prefeito em 91, 94. E foram escolhidos 5 capitais no Brasil para implantar esse programa, que era feito aqui, foi feito com o apoio do Ministério da Justiça e do Ministério das Cidades. E eu estava e vi o quanto só esse item da educação nas ruas, nas avenidas, educação no trânsito, nós mudamos, nós reduzimos com 3 meses desse programa, porque o HUT, que era o Hospital de Urgência e Emergência de Teresina, nós reduzimos em 30%, só com o programa, com ação do Departamento Municipal de Trânsito, aí tinha a polícia, tinha o Detran do Estado, enfim, só com a educação. Isso foi um programa que, lamentavelmente, foi feito em Teresina e mais, em cada região, uma das capitais por região. Então, foi uma ação do Ministério, aliás, da Organização Mundial de Saúde, teve o apoio do Ministério das Cidades, que mudou um pouco, não é? Mas voltando ao projeto, nós apresentamos 2 projetos. Um que é o Crash Test, que é a obrigatoriedade de fazer o teste de impacto, quer dizer, ou seja, de uma balroada, como é que estão, digamos, os materiais usados no veículo. Quer dizer, então isso aí, em veículos mais caros do Brasil e do mundo, eles têm uma série de testes, quer dizer, submetem uma série de exigências que torna mais seguro aquele veículo para quem usa, o usuário do veículo, o motorista e os passageiros. Então, esse projeto está em tramitação, já está na Câmara dos Deputados, do Crash Test, e apresentamos um outro agora com relação... Eu queria só que a gente conversasse um pouquinho sobre esse projeto antes, senador, antes da gente partir para o seguinte. O senhor propõe que as montadoras patrocinem os testes, é isso? É isso, exatamente. Agora, aliás, não, as montadoras não patrocinam, que os testes sejam feitos por uma organização, uma instituição independente, que o caso nosso, por exemplo, aqui da América Latina e do Caribe, existe Latienicap, exatamente, que já fez, está trabalhando. Nos Estados Unidos tem o Instituto de Segurança Viária, exatamente, você vê a importância. E na Europa e América Latina a instituição tem o mesmo nome. Tem o mesmo nome, exatamente, ela é uma instituição independente, porque se fosse feita a fiscalização pelo próprio fabricante, as montadoras fiscalizar isso aí, saber o que é que deve ou não usar, é uma coisa assim... Mas elas não vão patrocinar esse teste também? A instituição independente vai fazer? Como que vai ser viável fazer o teste para todos os veículos novos? Não, é que é feito primeiro por amostragem, né? É uma amostragem. E eles fazem não vão bater todos os veículos novos. Daí porque nós apresentamos, nós temos na nossa equipe uns bons técnicos, jovens, estudiosos, e esses 2 projetos nasceram. Então, a realidade é que é uma preocupação nossa partindo de 42 mil pessoas morrem por ano. Só uma pequena digressão, se nós somarmos aos 63 mil pessoas que morrem através dos homicídios, nós vamos para 105 mil mortes nesse país por trânsito e por mortes violentas, quer dizer, o homicídio. Mortes evitáveis, né? É um dado muito importante. Então, o que é que nós queremos? Partindo do princípio de que temos, sim, respeitando o CONTRAN,
mas o CONTRAN, digamos, as decisões são através de resoluções, não tem o poder jurídico, que tem uma lei, que é o caso desses 2 projetos nossos, né? E estamos legislando porque é um dever nosso, nós viemos para cá para legislar. E essa é uma das preocupações das equipes que trabalham comigo, quer dizer, uma pessoa que é aficionada por essa área do automobilismo e especializou essa questão de segurança no trânsito, que nos motivou, à luz dos dados e das informações trazidas pela nossa assessoria, que nós decidimos apresentar os 2 projetos, do impacto, quer dizer, o teste de impacto, e esse que nos Estados Unidos, quando implantou... Foi a inspiração, senador? Porque lá é obrigatório fazer o teste nos veículos novos e divulgar ostensivamente o resultado, né? Exatamente. A queda lá, depois que foi implantado esse controle eletrônico de estabilidade e tração, reduziu em 83%, segundo dados estatísticos de organizações que merecem toda a confiança. Então, nós apresentamos os 2 projetos visando a redução dessas taxas altíssimas de insegurança no trânsito. Sabemos, de outra parte também, como causa disso, não só o veículo, nem o motorista, mas também a situação das estradas brasileiras, sobretudo aquelas estradas dos estados, no caso do estado do Nordeste e Norte, são estradas mais, digamos, que merecem um cuidado do setor público, que motivam também muitos acidentes. E se todas as fábricas do Brasil, todas as montadoras fizessem, digamos, através da lei nossa, que nós acreditamos que ela será aprovada na Câmara, como foi aqui. Esse segundo de agora, 2019, é com relação ao controle de estabilidade dos veículos e também de tração, eles vão reduzir muito. Então, não acredito que o parlamentar, aqui, com esse segundo projeto, que o primeiro já foi aprovado, não o faça. Porque o CONTRAN já prevê, né, a obrigatoriedade. Através de uma resolução, que a partir de janeiro de 2022, quer dizer, passe a usar. Mas isso, quando chega em 2022, em janeiro, por ser uma resolução que não tem, digamos, a força de uma lei, aí vamos prorrogar novamente. Aí as pressões, vem o lobby das montadoras. Então, daí porque nós decidimos, depois de reuniões que nós fizemos, apresentar esse projeto. Que, inclusive, vai reforçar o que estabelece essa resolução do contrato. É um projeto viável e há um reclamo da própria sociedade. Quanto se gasta com essas pessoas mutiladas ou vítimas, quer dizer, fatais, ocorrido por falta desse tipo de equipamento? Claro que há no Brasil marcas que têm tudo isso, mas o custo para uma pessoa de classe... Meu primeiro carro, digamos, a segurança que tinha o veículo é um para-choque dianteiro e traseiro que era de ferro, hoje é plástico, não é? É muito vulnerável. Mas temos, digamos, marcas de veículos no Brasil, esse é um veículo que custa quase 200 mil reais. E a maior parte da população, 60%, são veículos populares que não têm, digamos, esses instrumentos que tornam menos vulnerável o seu uso, né? Mas o senhor acredita, porque assim, o senhor diz na justificativa do projeto que os carros vendidos em países com número reduzido de mortes no trânsito são construídos com muito mais qualidade, né? São aços diferentes, é tudo diferente. E esses avanços tecnológicos. E os avanços tecnológicos. O senhor acredita que a obrigatoriedade do teste e a divulgação ostensiva do resultado vai ser um estímulo suficiente para a indústria melhorar a qualidade da construção dos veículos no Brasil? Nós temos que trabalhar nesse sentido. Vocês já fabricam, mas o custo é elevado. Por exemplo, essa questão do freio, do ABS, exatamente. O outro que infla dentro de um veículo, o airbag, ele é um instrumento passivo, ele torna menos vulnerável o cidadão. Mas o ativo, que é o caso do cinto de segurança, por exemplo,
que são casos que ainda hoje as grandes fatalidades que a gente observa é pelos desusos, que a pessoa não usa o cinto de segurança ainda hoje, depois uma vigência de mais de 20 anos, né? Por exemplo, ele é de 97, né? O airbag também, mas é um equipamento passivo, quer dizer, não é como os controles de estabilidade, né? O controle de estabilidade, controle eletrônico de estabilidade e tração, porque o carro não capota, quer dizer, e esses carros leves, populares, é onde há o verdadeiro motivo e a insegurança do próprio veículo. E o interesse nosso desses dois projetos de lei é obrigar o fabricante a usar esses avanços tecnológicos com vista a uma maior segurança do usuário e do passageiro desses veículos baratos, como nós podemos assim dizer, né? Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e logo depois do Senado Notícias, você vai ver o vídeo da campanha da TV Senado sobre fake news. Até a próxima.